Olá! Estamos em mais um episódio da série Literatura no Vestibular da Federal do Paraná. Bom, hoje, neste episódio, vamos ver a segunda parte da obra Sagrana de João Guimarães Rosa, uma obra composta aí por 9 narrativas, 9 novelas. Separamos como? No episódio anterior, foram as 4 narrativas em primeira pessoa. E neste episódio, vamos conhecer agora mais as 5 outras as narrativas restantes, estas em terceira pessoa, ou seja, um narrador observador. E começamos com a narrativa que abre o livro, a narrativa chamada de O Burrinho Pedrez. Bom, o que vamos ter nessa narrativa? O burrico, 7 de ouros, que vai ser o protagonista, né? Ele é pedrez porque, pela expressão, aquele burrinho salpicado, de preto e branco, aquela cor malhada, a gente usa mais a expressão malhada aqui mais para a região centro-sul do Brasil. Bom, ele é um burro velho, né? Mais experiente, já tivera vários donos, até com nomes diferentes. E agora, finalmente, depois que está praticamente aposentado, tem como dono o Major Saulo. Major Saulo, um grande fazendeiro. Bom, o Major Saulo, então, vai ter o burrico que normalmente ficava mais parado, praticamente só no come e dorme. Só que vamos saber um pouquinho de um dia na vida do burrinho, no mês de janeiro. Mês de janeiro é mês de cheias, lá em Minas Gerais. E o que vai acontecer? Há uma missão fundamental, a condução de mais ou menos 400 bois, tá, para corte. Então esses bois iriam seguir agora estrada fora, ou aí agora propriedade afora, trajeto de mais ou menos uns 30 quilômetros, até chegar a um vilarejo, onde haveria o transporte agora de trem até os abatedouros. Ocorre, porém, que choveu muito na região e alguns cavalos fugiram, né? Estourou a cerca e, na verdade, está faltando cavalo para levar todos os vaqueiros agora nesse transporte. Então, os vaqueiros vão conduzir todos esses bois. Então, há 10 vaqueiros, mais o Major Saulo, mais não sei quem, mas está faltando um cavalo. O que eles fizeram? Chama lá, então, o burro 7 de ouros. Pegaram os 7 de ouros, encilharam, prepararam, e ele vai ser agora montado por quê? Pelo João Manico, que era o vaqueiro mais magrinho, mais pequenininho, né, que vai agora seguir. Bom, depois, até mesmo eles vão fazer uma troca, né, o Francolin vai acabar dividindo também agora o burro com o nosso João Manico. Bom, e segue agora a boiada, né? Segue o caminho, né? Então, e durante o caminho, eles contam vários causos, surgem muitas histórias, todo mundo vai conversando, e finalmente chegam ao povoado. Quando os bois chegam ao povoado, é aquela festa, a criançada correndo e tudo mais, né? Então, é o trabalho de colocar tudo nos vagões de trem. Então, quando está tudo resolvido, eles vão parar, vão almoçar, vão dar aquela descansada. Muitos saem também já agora para festa e tudo mais, né? E agora era o seguinte, estava na hora de voltar, porque eles tinham que cruzar um rio, e como estava chovendo muito na região, e ameaçava chover mais ainda forte, aquela história, vamos aproveitar já, senão não vamos chegar a tempo, vamos pegar essa chuva. O que fizeram? Pegaram todos os vaqueiros, cada um pegou seu cavalo, e havia o Badu, que era um vaqueiro grandão também, que estava completamente bêbado. Né? Mas completamente bêbado. O que fizeram? Colocaram o Badu em cima dos 7 de ouros, porque no cavalo ele tinha que ficar ajustando, o cavalo sempre um pouco mais vivo, né? Mas como o Badu era aquele burro que ia devagarinho, tranquilo, colocaram o Badu sentado, agora montado nos 7 de ouros. Parecia que o Badu estava vestindo o burro, né? Porque ele era muito grandão, né? Era até objeto de deboche de todos. Né? E agora segue a viagem. Acontece, porém, que quando eles chegam à noite, o rio estava mais cheio do que eles imaginavam. Então, aquela dificuldade de travessia. Será que dá? Será que não dá? O que fizeram? Colocaram o burrinho 7 de ouros para tentar passar antes. Porque também é aquela história, né? Muitas vezes que se vê na cultura popular, no conhecimento aí das pessoas do interior, é que muitas vezes o burro, quando ele percebe que a coisa vai ficar um pouco difícil, ou que é impossível, ele dá aquela empacada, ele para, né? E o que o 7 de ouros fez? Ele começou a entrar no rio, mas só que ele deu aquela travadinha. Quando ele deu aquela travadinha, os vaqueiros pensaram, não, acho que ele percebeu que vai, ele está indo devagar. E resolveram se apressar, estava meio já escuro, foram passando adiante. Resultado, não dava para passar. Simplesmente por conta desse ímpeto dos vaqueiros, muitos caíram, gente, agora no rio, e morreram. 8 vaqueiros mortos, cavalos mortos, também foi um horror, porque o rio foi levando.
E com os 7 de ouros, o que aconteceu? Ele percebeu que não dava para lutar contra a correnteza. Quando ele sentiu que o pé já não tocava mais o chão, ele abriu meio que as patinhas assim e se deixou levar. E foi embora. 7 de ouros, detalhe, com o Badu nas suas costas, né? E também vamos observar que o Francolin, quando viu toda aquela confusão, agora na correria, também no desespero, pegou até no rabo do burro e eles conseguiram se salvar, porque eles foram descendo o rio abaixo, né? Um pouquinho mais embaixo, quando a coisa acalmou, o 7 de ouros percebeu que já dava o pé, foi e saiu do outro lado. E finalmente chegaram até agora a fazenda. Então 7 de ouros foi visto como um grande herói. Uma história interessante, até engraçada de ser lida, só que um pouco mais densa, porque ao longo de toda dessa história, outras histórias vão surgindo, vários causos vão sendo contados. Então vamos saber de várias histórias mesmo. E também um outro detalhe interessante, ao longo de toda essa narrativa há uma tensão, há uma grande rivalidade entre Silvino e Badu, né? Badu era namorado de uma ex-namorada de Silvino, então ele levou a namorada do outro, ficou noivo, e na verdade o Silvino não aceitou muito aquele golpe e resolveu então matar o Badu. Então a ideia é que ele queria matar Badu. No fim ele acabou morrendo agora na travessia do rio. Então aqui está em Minas Gerais o enredo de O Burrinho Pedrez. Bom, então havia essa ideia de um querer matar o outro. Segunda narrativa, A Volta do Marido Pródigo. O outro título também era Traços Biográficos de Lalino Salantiel. Então vamos ter nesta narrativa um personagem muito engraçado chamado Eulálio de Souza Salantiel, também chamado só de Laio, tá? Ou Lalino, que é um personagem que nós vamos chamar assim de um anti-herói, né? Anti-herói é aquele personagem que tem as suas virtudes, mas tem também seus vícios, seus problemas. Então ele era casado com a Maria Rita, chamada Ritinha, moça muito linda, morena, cobiçada por tantos ali na região. E o nosso Laio, como anti-herói, ele era assim, era malandro, era preguiçoso, era trapaceiro, mas tinha um bom coração, então era um sujeito muito astuto, então sempre assim, misturava um pouco, as pessoas nutriam um pouco de ódio e amor aí por ele. Bom, toda essa narrativa está dividida em 9 partes, parece uma típica novela medieval mesmo, dividida em episódios. E nesses episódios nós vamos ter a saga do Lalino. Então, na parte 1, o Lalino levava aquela vida medíocre, uma cidade pequena no interior, trabalhador braçal, né? Quebrando pedra na construção de uma estrada. Sempre muito relapso, chegava tarde, acordava, às vezes faltava, dizia que tinha morrido alguém na família, ou que não pôde, estava doente, mas enfim, ele era meio que até acobertado pelo seu chefe, o seu Marra, porque ele sabia também agradar ao chefe. Bom, os outros trabalhadores que trabalhavam com ele, quebrando pedra, como disse, eles tinham aquela relação meio que de ódio e amor. Gostavam do Lalino, mas também sabiam que por conta dessa preguiça dele, o trabalho duro sobrava para eles também. Então, havia sempre essa relação de ódio e amor. E o Lalino sempre gostava de contar vantagem, mentiroso do jeito que era, falava que não era vida viver numa cidade assim, trabalhando daquele jeito, que ele queria voltar era para o Rio de Janeiro. Então ele tinha uma paixão pelo Rio de Janeiro. Mas detalhe, ele nunca tinha pisado os pés no Rio de Janeiro. Conhecia o Rio de visita, de revistas e de ouvir falar. Então ele levava essa vida medíocre e queria se mudar para um outro lugar. Na parte 2, eis que o nosso Laio acorda um dia e fala, puxa, não quero mais ficar aqui. E o que ele vai fazer, né? Ele decide ir embora. Vai juntar dinheiro às pressas, vai pedir a conta no serviço, vai pegar um outro dinheiro para cá, vai tentar alguma coisa assim. O dinheiro era pouco, até que ele vai falar com quem? Com o Ramiro, né? Ramiro era um comerciante espanhol, né? Tinha lá uma bodega, né? Um comércio, e todo mundo sabia que o Ramiro era apaixonado pela Maria Rita, pela Ritinha. Então ele meio que vai conversando com o Ramiro e fala, ó, se eu conseguisse um dinheiro, nunca mais eu voltaria para cá, não quero saber mais da minha esposa. E, na verdade, meu caro, o que ele acaba fazendo? Ele praticamente vende a Maria Rita para o Ramiro, né? Então o Ramiro lhe empresta um dinheiro e fala, ó, então se você não voltar mais, não precisa nem me pagar, né? Então só não volte mais. E o que ele faz? Ele vai embora sem se despedir da mulher, porque ele não queria ficar escutando choro e nada assim. E vai para onde? Adivinha? Agora o sonho dele, a cidade do Rio de Janeiro. Bom, na parte número 3, nós vamos ter aqui a Maria Rita com o Ramiro.
Então Maria Rita vai chorar, um mês chorando, porque que o meu amor foi embora. Só que ela vai tendo aquela reação assim, pô, primeiro de amor, mas depois de ódio, de despeito, né? Por que ele me abandonou? E acabou indo morar com o Ramiro, né? Aí então uma espécie assim quase de vingança. E o Ramiro vai tratá-la muito bem. Então, meio ano depois, que nós vamos perceber na região, a estrada estava pronta, muitos trabalhadores já tinham ido embora, os braçais, os espanhóis estavam ali na região, e Maria Rita estava bem feliz agora com o Ramiro, né? Então estava bem acertadinha. Bom, só que na parte 4, nós vamos saber o que estava acontecendo, o que era feito de Ramiro lá no Rio de Janeiro. Ele chegou lá, num primeiro momento, foi muito bom, né? Ele tinha até dinheiro, então aquela vida devassa, aquela vida boêmia, a farra e tudo mais. Só que trabalho que é bom nada, dinheiro vai acabando, e logo ele percebe que ele é apenas mais um na cidade grande. Na cidade pequena ele tinha algum tipo de reputação, pelo menos as pessoas gostavam dele, e lá ele é apenas mais um. Então ele decide voltar. Ele falou que nunca mais ia voltar, mas ele decide voltar. Só que antes, ele vai aproveitar bem. Uma semana que ele fala agora de muita esbórnia e fuzuê, né? Expressão usada pelo próprio Guimarães Rosa. E finalmente ele pega o trem para voltar para casa e vai voltar muito feliz. Bom, na parte 5, ele está de volta, né? O regresso dele vai ser um pouco assim amargo. Num primeiro momento, ele consegue se livrar da dívida que ele tinha com o Ramiro. Ele fala que tinha voltado para pagar o que devia a Ramiro. Ramiro falou, não, se você não vai ficar aqui, essa dívida está paga. Tá paga mesmo? Tá. Então tá bom. Então a dívida está morta. Ele conseguiu, de uma forma astuta, se livrar da dívida com o Ramiro, só que ele percebeu que a Maria Rita não quer saber dele, né? Ele consegue também recuperar o violão dele, que tinha ficado por lá, e ele percebe que para ele voltar para Maria Rita, ele tinha que esperar a hora certa para ir falar com ela, pedir desculpas e ver que naquele momento ela estava com muita raiva dele ainda. Bom, o que ele vai fazer? Até que ele vai depois se descansar ali, no primeiro dia que chegou, foi deitar na mata, encontra o seu Oscar, que era um conhecido dele, e o seu Oscar conversa com ele e fala, posso conseguir um emprego para você com meu pai, na política. Como assim na política? Venha falar com meu pai. O seu Oscar era filho do Major Anacleto, chefe político importante, né, ali na região. O Major Anacleto, muito contrariado, acabou dando emprego para o nosso Laio, e o Laio vai se envolver nesta campanha eleitoral. Bom, e como é que ele vai fazer? Ele vai usar uma série de malandragens, de ardis, né, de técnicas, em que ele vai dobrando a todo mundo. Havia horas que o Major Anacleto achava que o Laio estava o traindo. Ele falava, não, Major, eu estou fazendo uma outra técnica aqui para conseguir saber de outras coisas. Enfim, ele vai dobrando todo mundo. Até o próprio vigário ficou com agora simpatia pelo Laio. Então, lá em alguns ele fazia as pazes entre os vizinhos, em outros espalhava medos, ia trazendo promessas, e a campanha do Major Anacleto vai dando muito certo, e aos poucos também ele vai falando mal dos espanhóis na região. O Major Anacleto gostava dos espanhóis, mas ele percebeu que para recuperar a esposa, ele tinha que acabar com aquela imagem dos espanhóis. Bom, resultado, o que vai acontecer? Na última parte, temos aqui um final feliz. Para quem? Para o Laio. Porque o Major Anacleto sai vitorioso das eleições, né? A Maria Rita tinha até sofrido lá, tinha apanhado do Ramiro, foi pedir proteção para o Major Anacleto, né? Porque o Ramiro já estava desconfiado que o Laio estava de olho na esposa, já fazia tempo, e a Maria Rita estava também ainda já apaixonada pelo Laio, e acabou perdendo a paciência. A Maria Rita foi correndo pedir proteção ao Major Anacleto, que simplesmente a protegeu. E mais, agora ela estava completamente apaixonada por Laio, e o que vai acontecer? Ao final, o Laio vai fazendo mais peripécias, e todas essas peripécias dão a vitória ao Major Anacleto, que fica muito grato a ele, e simplesmente, vocês podem ficar unidos e nunca mais o Ramiro vai encher o saco de vocês. Ele manda expulsar todos os espanhóis da região, compra as terras deles e pronto. Então, final feliz para a dupla Laio ou Lalino e Maria Rita. A volta do marido pródigo. Esta é a história. Um título que traz uma intertextualidade com o texto bíblico, né? Na Bíblia você tem a história da parábola do filho pródigo, né? Aquele que pega a sua parte na herança, cai no mundo, gasta tudo e depois volta para o pai.
Aqui nós vamos ter um Lalino que, na verdade, faz algo meio assim, né? Tem toda a sua gastança, mas volta para a cidade. Não arrependido, mas simplesmente volta para ser aquele que ele sempre foi. Tá? Bom, vamos a uma terceira narrativa na obra, que vem a ser a narrativa chamada Sarapalha. Né? Sarapalha é um vilarejo que está completamente abandonado. Parece uma cidade abandonada. Né? Então, e por conta do quê? Da malária. A malária que atingiu todos. Então, quem não morreu ficou muito doente, quem não morreu e conseguiu sair acabou se mandando para outras regiões, e poucas pessoas estão padecendo, esperando pela hora da morte. E é o caso de quem? Dos primos Ribeiro e Argemiro. Ribeiro é fazendeiro, agora o Argemiro também é seu primo, também ali, e a Seição, que é uma senhora negra que cuida dos dois. Né? Então os dois sofrem aí diariamente de malária, então uma rotina terrível. À noite não conseguem dormir, só conseguem dormir depois mais tarde, daí de manhã eles acordam, estão com fome, estão completamente assim, quase em pele e osso. À tarde começam a vir os calores novamente, os arrepios, a febre, né, os delírios. Então estão pela hora da morte. E o Ribeiro está sentindo que, de fato, a morte vai chegar logo para ele, e ele resolve fazer seus últimos pedidos em vida. Né? E nós vamos aqui saber que, na verdade, o nosso Ribeiro sofria de algo ainda mais sério. Era saudades de quem? De Luísa, que era a sua esposa, que foi embora com outro, partiu com outro. Então ele está sofrendo também por ter sido deixado pela esposa. Tanto é que ele não ousa falar mais o nome dela. E para quem leu esta narrativa, é só mais ou menos lá mais para metade do fim da história que surge o nome de Luísa. E quando ele fala o nome de Luísa, é uma surpresa para o primo. Porque o primo Argemiro sabia o quanto que ele sofria por ela, não queria nem falar o nome dela. Só que nós temos uma outra história que vai surgindo. O primo Argemiro, que está lá ao lado do Ribeiro, ele também era apaixonado por Luísa. Então ele sempre foi apaixonado por Luísa, mas reconheceu a derrota sentimental para o primo. Então o Ribeiro se casou com Luísa e Argemiro aceitou aquilo, nunca foi dar em cima da prima, não teve um caso com ela, nada disso. Mas neste momento em que o primo fala que está nas últimas, está prestes a morrer, Argemiro acha que tem aquele dever moral de contar agora para Ribeiro que ele também amou Luísa. E ele faz isso. E quando ele conta, o Ribeiro reage da pior forma possível. Chega a falar assim, o quê? Eu estou sendo picado por cobra. Isto é, em outras palavras, eu fui traído, você me traiu, saia já das minhas terras. E o Argemiro falando, não, primo, eu nunca tive nada com a Luísa, só estou sendo honesto de contar para você. Não interessa, saia daqui. Mas como é que você vai ficar, primo? Quem vai cuidar de você? Não interessa, eu prefiro morrer, mas você não fica mais aqui. E o Argemiro vai embora, né? Sem condições físicas. E há também uma cena bem interessante, havia o cão, aí dos dois, que era o Giló. E o cão, quando percebe que Argemiro está indo embora, tenta ir com ele, mas também está dividido com o Ribeiro. Então ele não sabe se vai ou se fica. E simplesmente o Argemiro fala, não, fica por aqui, e o cachorro acaba ficando. E assim vai embora o nosso Argemiro. Termina a história assim. Mas lógico que a vida dos dois não iria muito mais longe. Argemiro não tinha para onde ir, Ribeiro também não tinha muito mais outros dias de vida. Então os dois sofrem aí por conta da maleita e sofrem por conta do amor. São dois moribundos. Esta é a narrativa, em linhas gerais, de Sarapalha. Vamos ao quarto texto da obra, chamado Duelo. Tá? Aqui, em Duelo, destaque para um personagem chamado Turíbio Todo, que é um malandro falastrão, né? Ele era celeiro de profissão, fazia agora montarias, mas está sendo tragado pelo progresso, né? Porque cada vez menos gente utilizava agora montarias. Começava a surgir a figura também do carro, né, do jipe no interior. Bom, Turíbio Todo, turma, era um cara descrito assim, nas palavras do narrador: papudo, vagabundo, vingativo e mau. Né? Bom, Turíbio Todo, turma, ele aparece assim, ele era amigado, né? Vivia em situação marital com a Silivana, uma morena bonita na região, mas também meio conhecida por ser meio sem vergonha. Né? Turíbio Todo um dia resolve sair para pescar. Bom, e aqui o narrador nos diz que no começo dessa história, o Turíbio, apesar de ser papudo, vingativo, sem vergonha, estava com a razão. A razão do quê, Fábio? Vamos então acompanhar a história. Falei para você que ele um dia saiu para pescar.
mas o dia foi ruim de pesca, né? Ele pretendia ficar até mais, resolveu voltar antes para casa. E quando voltou para casa, chegou e percebeu que a Silvana estava na cama com quem? Com Cassiano Gomes, traindo-o, né? Então o Cassiano era um homem de 28 anos, jovem, né? O Turíbio era um pouco mais velho, né? Valentão, ex-militar, exímio atirador, lutava super bem. E ó, o nosso Turíbio todo não era bobo. Ele sabia que não poderia enfrentar Cassiano assim, agora frente a frente, cara a cara. Mas ele não perdoa aquela situação. O que ele faz? Ele vai embora, mas vai montar um plano de vingança. E qual será a sua vingança? Né? Ele chega, daí, como a esposa não estava esperando naquele dia, então ele resolve voltar no outro dia. Quando ele chega à sua casa, demonstra que está tudo bem, né? Está com uma aparência de normalidade, só que 2 dias depois ele prepara uma tocaia para matar Cassiano Gomes. Ele sabia onde o Cassiano Gomes morava, então ele preparou o cavalo, ele disse que ia sair para também fazer a caçada de paca lá com os primos, sai cedinho, deixa o cavalo no lugar, né? Vai até a casa do Cassiano Gomes, vê numa janela o Cassiano Gomes e ele mata com um tiro. Ele vem e dá um tiro no Cassiano e foge. Só que ele errou, não o tiro, ele errou a vítima. Não foi Cassiano que ele matou Levindo Gomes, que era irmão do Cassiano. Tá? Não demorou muito para o Cassiano juntar as peças e descobrir o que aconteceu. Né? Então o Cassiano Gomes vai propor agora uma vingança. Ele vai agora sair em busca de Turíbio todo, que essa hora já tinha fugido. Então começa uma perseguição implacável pelo sertão, por vários meses, né? Então um vai para um lado, outro vai para o outro, uma série de desencontros. Às vezes o Cassiano estava indo, o Turíbio estava voltando. Às vezes um estava numa margem do rio, o outro estava na outra margem do rio. Enfim, eles não se acham. Né? E nessa perseguição, nós vamos observar que o Cassiano era mais persistente, né? Estava mais com sangue no olho. Já o Turíbio era mais experiente, também um pouco mais velho e conhecia também bem a região. E ao longo também dessa perseguição, nós sabemos de um detalhe. O Cassiano, que era militar, tinha ido para a reserva, tinha dado baixa aí da força policial, porque ele tinha uma enfermidade seríssima no coração. E Turíbio, todo sabendo disso, ele tenta, assim, usar como estratégia matar o Cassiano no cansaço. Né? Achava que o Cassiano ia acabar morrendo do coração. E o Cassiano já dava amostras de não estar muito bem. Mas também o Turíbio não era bobo, ele sabia que já estava dando até muita sorte por ali. E resolve, então, ir embora para São Paulo, né? Fugir para São Paulo, porque lá ele ficava bem distante do Cassiano, então era melhor talvez a poeira baixar. Cassiano Gomes também achou interessante essa estratégia de dar um tempo, esperar melhor quando aí o Turíbio estivesse mais assim desavisado, né, despreparado, e o Cassiano percebe que também ele não ia durar muito. Resolve até ir visitar a mãe para se despedir dela, só que lá no povoado do Mosquito, povoado bem pequeno, eis que ele acabou caindo doente. Povoado repleto de gente muito pobre. E quem que vai cuidar dele agora, sem nenhum tipo de outras intenções, aí que por pura bondade, era um sertanejinho bem caipirinha, bem simplesinho, chamado Timpim 21. Timpim 21 cuida do Cassiano. O Timpim 21 tinha um filho que era pequeno, nenê, que estava para morrer porque não tinha dinheiro para pagar médico. O Cassiano paga o médico agora para o menino melhora, agora o menino consegue sobreviver. O Timpim fica com aquela dívida de gratidão e os dois viram compadres. Né? O Timpim fala, olha, meu compadre Cassiano, o que você me pedir eu vou fazer nessa vida. Bom, o Cassiano acaba morrendo do coração, de fato, né? Antes de morrer, né, chama um padre que dá extremunção e tudo mais. E o Turíbio todo soube da notícia, né? Ficou super contente, né? Vou até voltar de São Paulo. E quando ele estava no trajeto de volta, agora, para o seu vilarejo, eis que ele encontra Timpim 21. Os dois começam a conversar, vão cavalgando juntos, até que o Timpim 21 se apresenta, ó, eu sou agora compadre, agora do nosso Cassiano Gomes, e eu vou honrar a vida dele e eu vou te matar. E agora Timpim 21 vem e mata Turíbio para vingar agora a morte, aí agora em homenagem ao amigo. Então é um conto violento, mas um conto que você percebe essa lealdade do Timpim 21 ao nosso Cassiano Gomes. Então, no conto Duelo, você tem aqui a narrativa de duas grandes vinganças. Né? A vingança de Turíbio todo, que quis matar Cassiano, e ele tinha uma certa razão no primeiro momento, porque o Cassiano se deitou com a mulher dele, né? Mas ele matou a pessoa errada. E o Cassiano que vai vingar a morte do irmão. Como ele não pode,
quem vingou foi o Tintim 21. E fechando a nossa obra, há o conto chamado de A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Então, a narrativa extensa também, em que nós vamos conhecer o Augusto Matraga, chamado também de Augusto Esteves, ou também chamado de No Augusto. Pense num sujeito absolutamente perverso. Praticamente não conheceu a mãe, morreu cedo, o pai caiu na vida, quem cuidou dele foi um tio criminoso, a avó queria fazê-lo padre, mas ele pegou e enveredou para o caminho do Satanás na vida mesmo, né? Então, uma vida de crueldades, de bebedeiras, de vadiagem, né? De perversidade. Ele tinha prazer em fazer o mal. E também tinha muito jeito para matar, para atirar e tudo mais. E ele era casado com Dionora. Essa mulher sofria na mão dele, né? Porque ele fazia o que queria, né? Não dava satisfações para ninguém. E desse casamento nasceu a Minita, que era a filha dele, e era a filha de Augusto Matraga. Então ele tinha toda aquela honra por ter uma filha, mas também não queria saber muito da menina. Bom, ele está completamente quebrado, lógico, né? Não gostava de trabalhar, Augusto Matraga. Então vivia só na cachaça, na bebida e tudo mais. Então ele vivia muito do passado. Então ele tinha terras que eram férteis, né? Ele tinha uma grande porção de terras, só que ele já não conseguia mais plantar, não podia conduzir gado, dívidas enormes, né? Isso estava gerando muita inimizade, só que os outros fazendeiros sabiam que era só questão de tempo para ele se estrepar sozinho. Bom, não pagava os funcionários, ainda tratava mal os funcionários. O que vai acontecer? A Dionora, cansada do marido, foge com o amante chamado Ovídio, né? E leva consigo a Minita. O Augusto, quando soube disso, ficou louco da vida, né? Então, qual que era a ideia dele? Era matar o Ovídio, talvez até matar a mulher, mas o que mais pegou? Pô, o cara levou a minha filha. Isso é uma afronta. Por outro lado, também nós vamos observar que o Ovídio não era bobo, ele não era burro. Ele sabia que, de repente, ele não poderia mexer com o nosso Augusto Matraga de nada. Assim. Por quê? Porque Augusto era especialista no matar. Só que o Ovídio ele tinha costas quentes. Ele era, de repente, protegido pelo Major Consilva, né? Major Consilva que estava de olho nas terras de Augusto. Bom, o que vai acontecer, então, diante disso? O Augusto Matraga acaba sendo abandonado por todos os seus capangas, menos o Kim Recadeiro, que sempre fora fiel a ele. É o Kim que lhe conta que a esposa fugiu com o Ovídio. Quando o Augusto fica sabendo todas as coisas, ele também já fez a ligação. O Ovídio fez isso porque está do lado do Major Consilva. Então ele resolve agora ir enfrentar o Major Consilva. Mas o Major Consilva também estava esperando por aquilo, porque ele queria acabar com o Augusto Matraga. Augusto Matraga tenta chegar lá à propriedade do Major Consilva, ele só vê, vai xingando de longe, aí agora o velho Major Consilva, mas os capangas do Major Consilva vão acabar com ele. Aliás, até alguns capangas do Major Consilva eram capangas, antes eram funcionários do próprio Augusto Matraga. Então veja como o Augusto Matraga foi acabando com a sua reputação. Bom, eles arrebentam o Augusto Matraga com pauladas, com facadas, vão dando assim facadas só não para matar, mas só para dar aquela picada no corpo mesmo assim. E agora, simplesmente, o Major Consilva ainda grita, ó, há algum Esteves por aqui? Não há ninguém, acabei com a tarraça. E quando ele está quase morto ali, tudo ele fala assim, ó, não quero que esse cara morra aqui. Vão e o levem para um outro lugar, aí para morrer fora das minhas terras, o marquem-no com a minha marca, né? E depois enterrem o corpo, coloquem numa cruz. E é o que vai acontecer. Agora o Augusto Matraga vai ser marcado com ferro quente, com o símbolo do Major, né? Que era um triângulo com um círculo agora colocado. E quando ele estava ali para morrer mesmo, quando ele recebe aquela marca, o que ele faz? Augusto Matraga, no último suspiro de vida, ele vai e pula agora por um barranco. Era um desfiladeiro, ele acaba se jogando. E era profundo pular, né? Os outros capangas, quando olham lá para baixo, pensam, putz, o cara estava quase morto aqui, lógico que morreu. Mas será que vão ter que descer por lá, chegar até lá, pegar o corpo e subir? Não, ele que fique por lá mesmo. Então Augusto Matraga é dado agora como morto. Foi dado como morto. Bom, só que acontece o seguinte, ele não morreu, ele está ainda vivo, completamente quebrado, fraturas expostas, o que você imaginar. Só que ele vai ser encontrado por quem? Vai ser encontrado e resgatado por dois pobres, agora negros, dois pretos, na expressão do livro, né? Quitério e Serapião, que moravam ali praticamente numa caverna, ali na região, vivendo ali de caça, de plantaçãozinha assim.
E os dois, por pura piedade, acabam atendendo Augusto, imaginando, ó, ele não passa dessa noite. Só que Augusto passou da noite. Eles, amanhã ele vai morrer. E nada. E vão tratando do sujeito, esperando pela sua morte. Só que, surpreendentemente, ele vai sofrer uma restauração. E em meses, Augusto Matraga só está pronto com uma restauração física. E também restava uma restauração agora espiritual. Augusto Matraga reconhece que aquilo foi uma intervenção divina na vida dele. Só que ele tem aquele peso na cabeça. Por que Deus me salvou disso, mesmo eu sabendo de tudo, mesmo ele sabendo de tudo que eu fiz, tanto pecado mortal? Ele não conseguia entender como que aquela graça o alcançou. Então ele fala, puxa, será que há salvação para mim? Então ele sofre com aquilo, tem noites assim difíceis, com sonhos, pesadelos, até que Quitéria e Serapião chamam um padre para conversar com ele. E o padre diz para ele assim, olha, você tem sim salvação. Agora, você precisa fazer o quê? Você tem que rezar e trabalhar. Você tem que rezar e trabalhar e tocar a vida adiante. Então Augusto Matraga agora ele se sente restaurado, se sente regenerado, novo homem. E ele quer agora levar uma nova vida em outro lugar. E é nesse momento que ele solta uma frase muito importante na obra que vai se repetir em outros momentos. Todos têm a sua hora e a sua vez, e a minha hora há de chegar. Eu vou para o céu, nem que seja à base de porrete. Então veja que ele tinha aquela natureza violenta. Bom, mas eles vão embora. Augusto Matraga acaba se mudando com agora Quitério e o Serapião por uma última propriedade que ele tinha lá no povoado do Tombador, distante de tudo. Então ele quer uma casinha para a mãe Quitéria, que agora ele chama de mãe Quitéria, e para o pai Serapião. Bom, o tempo vai passar, uns 6 meses, e Augusto, de fato, é um novo homem, né? Totalmente regenerado. O que ele faz? Acorda cedo, dorme cedo, nada de cigarro, nada de mulheres, nada de bebida, nada de jogo. Ele leva aquela vida de devoção, em que ele auxilia os outros e vive rezando também, ajudando os outros. Virou praticamente um beato, né? Então ele levava aquela vida de rezas, aquela vida de devoção e sempre fazia tudo para a mãe Quitéria e para o pai Serapião. Até que num dia chega lá ao povoado do Tombador um sujeito que vai dar muito medo, né? Que vai ser o tal do Joãozinho Bem-Bem. Só que antes dessa chegada do Joãozinho Bem-Bem, ele teve notícias de que a filha Mimita havia se prostituído, né? O Quinho Recadeiro tinha sido assassinado, mas ele percebe, não, minha vida não tem mais nada a ver com isso, vou tocar adiante. Então é nesse momento, quando surge o Joãozinho Bem-Bem no vilarejo, todo mundo tem medo, o Augusto Matraga olha para o Joãozinho Bem-Bem e os dois, assim, acabam se reconhecendo como grandes guerreiros, né? Então é uma total empatia entre os dois. Augusto vê aquelas armas, começa a ter assim quase que um fascínio total, né? Fazia tempo que ele não via arma, fazia tempo que ele não dava um tiro, e ele olha para todos aqueles capangas para o bando, ele acha tudo aquilo o máximo, né? E o Joãozinho Bem-Bem, que não era bobo, percebeu o olho dele assim brilhando e falou, ó, você não quer seguir comigo nessa vida? Você não foi feito para essa vida de reza, não, segue comigo. E Augusto fala, não, não posso. Agora já eu sou uma outra pessoa, não quero mais saber dessa vida. Bom, então ele tem aquela tentação, agora sofre a tentação de voltar à vida. Mas a tentação é controlada. Ele não se entrega a tudo aquilo, porque ele vê que ele é um novo homem. Bom, ele continua levando aquela vida, só que o tempo passa, né? E após a invernada, ele percebe que surge um tempo de sair novamente pelo mundo. Ele não sabe por quê, ele não sabe para quê, mas ele tem aquela convicção de que a hora dele precisava chegar. Então, parece que Deus o estava conduzindo. Para onde? Ele não sabe. Ele só sabe que ele prepara um jumento, uma mula, e vai seguir ao acaso. A mãe fala, para onde você vai, meu filho? Não sei, mãe, mas para onde eu vou, pode ficar tranquila, porque é Deus que me leva. E ele sai agora, mundo afora. Quando ele percebe, depois de alguns dias de viagem, ele está no arraial do Ralacoco. E lá, por coincidência, acaba se encontrando com o Joãozinho Bem-Bem. Os dois se encontram, é aquela cordialidade, são aqueles abraços, um aperto de mão forte e tudo mais. E aqui ele fica sabendo que o Juruminho, que era um vaqueiro do bando, com quem ele até desenvolveu amizade, também quando também o Joãozinho Bem-Bem foi para lá, soube que o Juruminho morreu, que levou um tiro na traição, aí pelas costas. E, aliás, o Joãozinho Bem-Bem está ali porque descobriu quem foi o sujeito que lhe deu o tiro no Juruminho por traição. O sujeito está fugido, mas ele tem pai,
E ele tem agora irmão e tem filha também agora na cidade. Então, o que o nosso Joãozinho Bembem vai fazer? Então, ele vai estar ali para realizar uma vingança. Qual é a vingança? Um irmão vai ter que morrer, né? E a irmã vai ser o que agora abusada por todos do bando. Então, ela vai ser um objeto sexual. O pai, agora, desses filhos, sabe que o Joãozinho Bembem tinha a sua dose de razão de vingança. Mas, lógico, qual é o pai que vai querer ver um filho morto, uma filha estuprada? E este velho pai vem pedir agora clemência a Joãozinho. E um detalhe muito importante, ele não pede assim, ó, que Joãozinho Bembem poupe a vida de todos. Qual que é o pedido? Olha, seu Joãozinho Bembem, meu filho fez o errado, mas ó, entrega a minha vida. Pode me matar, mas libera meu filho, libera minha filha. Joãozinho Bembem fala, não, por que eu vou querer matar um velho imprestável? Não, eu decido qual é a pena. E vai morrer o seu filho e a sua filha será abusada. E este velho pai pede em nome de Jesus, pede em nome da Virgem Nossa Senhora, vai pedir, vai clamar, vai se ajoelhar. E o Augusto Matraga está vendo toda aquela cena e ele resolve interceder agora. Fala, pô, seu Joãozinho Bembem, ele está pedindo em nome de Jesus, está pedindo em nome da Virgem. O senhor podia chegar e conceder essa graça. Joãozinho Bembem não gosta de ser questionado por Augusto Matraga. Os dois agora vão se desentender, né? Augusto chega e fala, não quero desrespeitar o senhor, mas ele está vendo isso. O Joãozinho Bembem fala, ó, ninguém me diz o que eu tenho que fazer. E nesse momento, turma, ocorre uma transformação, né? Augusto Matraga chega e fala para Joãozinho Bembem, Joãozinho Bembem, o senhor é meu parente, o senhor é meu amigo agora, mas o senhor faça o que o senhor quiser, mas o senhor só vai poder agora matar agora essas pessoas só se passar por cima do meu cadáver, né? Então ele demonstra aquela calma no meio do caos e os dois agora vão entrar numa luta. Só que nesse momento, Augusto Matraga se transforma, né? Porque ele começa a falar palavrões e começa a dar glória a Deus ao mesmo tempo. Ele se transforma dando risos e tudo. Rapidamente cata uma arma ali que ele já vê na cena ali dos jagunços, já atira no jagunço, já mata um, já mata outro, leva tiros também. E neste momento é quando o Joãozinho Bembem fala assim, para, ninguém se mete nessa briga, essa briga é nossa, só nós dois, vamos na faca. E os dois começam um duelo à faca, terrível, Joãozinho Bembem e Augusto Matraga. E como é que vai terminar toda essa cena? De uma forma terrível, né? Augusto Matraga esfaqueia Joãozinho Bembem, dá uma facada na virilha e vai subindo assim pela barriga, então acabando com todo o ventre agora de Joãozinho Bembem e mata Joãozinho Bembem. Então ele acaba matando Joãozinho Bembem. Só que o Joãozinho Bembem leva uma morte honrada. Antes de morrer ele fala assim, eu estou morrendo, mas estou morrendo bem, que eu estou morrendo na mão de um homem honrado. Estou morrendo na mão de um amigo. E Augusto Matraga o atende naquele momento e fala, vai, agora confessa teus pecados, se apresenta a Deus para que a gente possa se encontrar agora no céu, meu amigo Joãozinho Bembem. E assim morre o Joãozinho Bembem. Só que o Augusto Matraga também vai morrer. Ele estava ferido já com tiros mortais também. Só que antes de morrer, o que ele vai fazer? Ele chega e pede o seguinte, ó, me leve para fora, quero morrer olhando para o céu. O que mais? Ele proíbe que o corpo de Joãozinho Bembem seja, de repente, assim, aviltado, né? Então as pessoas estavam querendo já chutar o cadáver e falaram, não, vão dar o enterro católico para ele em seminário, porque ele agora é meu parente, o meu amigo. Quero um enterro em cemitério. Né? O que mais? Ele vai ser reconhecido pela sua boa ação por todas as pessoas ali. Então ele é visto como o sujeito que chegou e fez um milagre, praticamente. Aquele velho pai que estava prestes a morrer, ou que viria o seu filho morrer, ou a filha estuprada, chama os filhos para que os filhos agora beijem os pés de Augusto Matraga antes de morrer. E eis que neste vilarejo também estava quem, gente? Um primo do nosso Augusto Matraga, o tal do João Lomba. O João Lomba reconhece Augusto Matraga, os dois se falam, e agora o João Lomba recebe a missão do Augusto Matraga. Augusto fala para o João Lomba, João, você vai levar a minha bênção para minha filha, que se prostituiu lá, para Mimita, e vai levar o meu perdão para Dionora. Assim eu posso morrer. E assim morre Augusto Matraga de uma forma totalmente honrada, totalmente redimida. Chegar a sua hora e sua vez.
Todos têm a sua hora e a sua vez, e a minha há de chegar. E a dele chegou quando ele morre, aí salvando as pessoas, morre em prol de um bem maior. Essa é a narrativa de A Hora, a Vez de Augusto Matraga. Perfeito? No próximo episódio, mais um livro da lista da Universidade Federal do Paraná.